A edição de número 18 da revista Shonen Jump apresentou um toque bem interessante, com respeito também a alguns mangás aí, que saiu algumas novidades aí que podem ser bem importantes por respeito ao seu futuro. Mas tudo isso eu vou estar falando durante esse vídeo, então acompanhe o vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva para a gente estar aí crescendo cada vez mais. Enfim, sem enrolação, vamos lá. A Shonen Jump de número 18 teve como capa o mangá Yozakura Family, divulgando aí um pouco o seu anime. O Yozakura Family, ele tá com um anime que já vai ser exibido lá em abril, não sei exatamente o dia, mas ele vai estrear já nesse mês de abril. Então, espero realmente que resulte em alguma coisa positiva. As páginas coloridas agora já foram para o mangá Akane Banashi, que está em um ótimo momento aí da sua história, um momento muito importante. Também tivemos para Bokuto Roboko, que é a comédia da revista, não tem tanta coisa relevante, mas pelo menos aparentemente tem um certo público internamente que mantém esse mangá, recebe atenção por conta disso. Agora, entre os mangás novatos, temos o The Anemone, que vai receber a sua primeira posição nas Toque na próxima edição, a edição de número 19. Então até lá a gente vai ver o que esse mangá pode entregar, como é que vai ser a estreia dele nas Toque. Ausentes essa semana tivemos o mangá One Piece e o mangá Sakamoto Days. Em ato, Hunter x Hunter e Burn the Witch, como sempre. Agora passando para os mangás ranqueados, nessa edição tivemos no total 15 mangás, se na última posição o Holy Dragon, que como vocês já sabem não altera nada. A partir da próxima edição o mangá ele vai não ser publicado na versão física da Jump, né? O mangá ele vai ser transferido e ele vai ser também publicado em um formato quinzenal, ou seja, um capítulo a cada 2 semanas. Por conta de saúde, ele agora, as pausas vão ser diferentes, não necessariamente pausa, né? Ele praticamente mudou a sua periodicidade, então algo bom pelo menos, né? Eu acho que muitos outros mangás poderiam adotar isso, mas como a Shonen Jump em si, o formato dele é semanal, aí não tem jeito, mas se pudesse ser quinzenal eu não me importaria. 14ª posição foi o Tio Nice, que está encaminhando para um final, o mangá está se encerrando e não vai sobreviver por muito tempo. Como você já sabe, Tio Nice tem uma popularidade bem baixa, as vendas são muito baixas. O volume 2 vai ser lançado e eu não estou com tantas expectativas. Se ele conseguir vender pelo menos sei lá, uns 2 ou 3 mil, acho que já vai ser muito. Mesmo assim, são números extremamente baixos, então acho que Tio Nice não tem salvação. Só tá esperando o seu final. O outro que também tá só esperando o seu final é o Rui Rui Senki. Ele ocupou a 13ª posição e não vejo o mangá sobrevivendo por tanto tempo também. Os dois mangás, o Nice e Rui Rui Senki, são os dois que vão ser cancelados. Isso eu já repito aí nos outros vídeos, vocês devem estar cansados de ouvir isso. Acho que eu não sou nem o único que fala isso, né? Se você acompanha outras pessoas que falam sobre a Jump e tudo mais, você já deve ter ouvido isso também. Porque realmente não tem escapatória. São dois mangás que vão ser sim cancelados. A 12ª posição foi Green Green Greens, que também não está com uma popularidade tão boa, mas eu acho que ele se salva nessa edição. Ele pode se salvar e pode receber um tempo de vida a mais. Mas na minha opinião, ele só vai adiar o inevitável. Eu acho que Green Green Greens ele não tem chance de se popularizar. No máximo que ele pode conseguir uma fanbase bem firme, mas que é muito pequena, que não vai conseguir sustentar a popularidade e a permanência do mangá. Se ele conseguir vender pelo menos a margem de 10 mil no primeiro volume, eu acho que já vai ser muito. Acho que eu chutaria que o mangá no primeiro volume venderia em torno de 7, 8 até 9 mil. E acho que eu tô sendo até bem positivo, para falar a verdade. Mas de qualquer forma, Green Green Greens ele é um mangá que eu não consigo enxergar ele sobrevivendo por tanto tempo. Mas logicamente as coisas podem mudar. Mas eu continuo com essa minha opinião. Ele não vai conseguir sobreviver. Eu acho que ele pode se salvar nessa próxima leva de cancelamentos, mas eu não acho que ele vai conseguir chegar tão longe assim. Na 11ª posição temos o Momo Yuyu, que ele tá na corda bamba também. Existem suposições que ele pode ser cancelado, mas existe também suposições que ele pode sobreviver. Ele tá nos dois lados aí. Mas eu acho que esse volume 2 acho que vai decidir de vez o rumo que esse mangá vai tomar. Apesar de que eu acho que talvez já tenha até batido o martelo com respeito à sua serialização, se ele vai ser cancelado ou não. Mas acho que esse volume 2 pode decidir algumas coisas. De qualquer forma, uma coisa que dá para se notar é que a história tá fechando. E os pontos estão se fechando. A história tá se caminhando pro final, que aparentemente é o que parece. Se ele não ser cancelado, aí eu acho que o autor vai ter que fazer um malabarismo muito grande para realmente seguir com a história daí para frente. Porque o rumo que a história tá tomando realmente parece que é um encerramento. Eu não vejo que dessa forma o mangá ele sobrevivendo assim. Mas a não ser que, como eu falei, o autor ele dá um jeito aí de mudar a história, fazer alguma coisa. Porque até então não parece que a obra vai sobreviver.
não parece que a história vai chegar tão longe. Então, por isso eu acho que Mamoru ele tá se encaminhando pro final, ele tá perto de ser cancelado. Mas as coisas que, por exemplo, que eu já falei na edição anterior, teve a repreensão, e isso poderia ser positivo ou não, mas talvez não signifique nada. Então, aí vamos ter que esperar mesmo as próximas edições, até a gente entender como é que vai ser o futuro desse mangá. A 10ª posição agora foi o No Exorcist, que também continua recebendo posições intermediárias, apesar da sua popularidade ter sido um pouco melhor. Ele tá aos poucos mostrando o resultado. O volume 4 eu não sei quando vai sair, eu espero que seja mês que vem já, mês de maio, pra gente então continuar acompanhando essa progressão que o mangá vem tido. Ele tá na margem boa de aproximadamente uns 30 mil, não sei se ele já chega às 40 mil, acho que sim, acho que pelo menos com um pouco mais de um mês ele chega. Então são números bons, são números ótimos, para falar a verdade, para um mangá que não, acho que ninguém dava nada, praticamente ninguém. Então no Exorcist ele tá se mostrando potencial e ele precisa receber mais atenção da revista. Espero realmente que isso aconteça. A 9ª posição foi o Undead Luck, que ainda continua bem na revista, pelo menos, né? E vai continuar assim por um bom tempo, pelo menos, espero eu, pelo menos, né? O mangá já ultrapassou a marca de 200 capítulos, então acho que ainda pode chegar longe. Não sei se o mangá vai chegar até 300, acho que não, mas vamos ver, né? Até onde esse mangá pode chegar, o que o autor ainda planeja fazer com a história. A 8ª posição foi o Kagurabachi, que continua ainda vendendo muito bem o seu volume 1. O volume 2 vai sair no mês que vem e as expectativas aí estão altas, pelo menos para mim estão. Eu já falei, acho que na edição anterior, né, na análise da edição anterior, que eu espero que o mangá ele estreie o volume 2 na margem de 20 mil. Eu acho que ele tem potencial para isso, se possível até com mais. Mas aí, vou deixar aí minha aposta. De qualquer forma, a Kagurabachi vem mostrar o resultado e eu acho que esse volume 2 pode ser crucial para saber como é que a Jump vai tratar o mangá na revista. Até então, ele acho que ele tem sido, apesar das vendas, ele vem sido uma certa dúvida, talvez por conta dos acontecimentos, por exemplo, com Kill Blue, talvez, porque ele vendeu muito bem no primeiro volume, mas no segundo volume ele deu uma certa queda. Não sei se é por conta disso e talvez os editores estão em alerta e dependendo de quanto ele vender no volume 2, aí então eles vão poder tomar sua decisão sobre apostar ou não no mangá. É a minha hipótese aqui, né? Mas de qualquer forma eu acho que a Kagurabachi já deveria desde já tá recebendo uma promoção bem merecida para então chamar mais a atenção dos leitores, para as vendas aumentarem ainda mais. Pelo menos eu acho que isso seria bom, né? Já a 7ª posição foi o próprio Kill Blue, que já havia falado anteriormente. Então Kill Blue ainda continua de certa forma numa zona intermediária. Ele já recebeu posições até altas, né? Mas atualmente ele está nessa zona intermediária, que eu acho que conversa bem do que o mangá vem entregado, né? De qualquer forma, vamos esperar o próximo volume, que inclusive vai ser lançado esse mês. Então, vamos ficar só nas expectativas para saber como vai ser a estreia desse mangá, desse volume no caso, e ver quanto que ele vai vender. Já para a 6ª posição temos o Delos e o Samurai, que recebeu uma posição até um pouco mais alta, né? Normalmente eles recebem uma posição intermediária, que de certa forma, praticamente, mas com uma posição um pouquinho mais alta do que normalmente ele recebe, que é a 8ª ou 9ª posição, 10ª, mais ou menos nessa margem. Mas de qualquer forma, Delos e o Samurai recebeu uma posição um pouco mais alta, mas aqui acho que não faz tanta alteração assim. Ele continua sendo um mangá bem mediano aí, em comparação com outros mangás na revista. A 5ª posição agora temos o Jojo Shoujo Senpai, que é a estreia da revista na Toque dessa edição. E ele estreou muito bem. Algo que eu sempre repito, né? Eu faço questão de repetir toda a estreia de mangá novo na Toque. É que eu não considero tanto, levo tanto em consideração as primeiras posições. Porque normalmente a Jump vai promover o mangá em posições altas, nas primeiras posições de Toque. Então eu começo a levar mais a sério a partir do capítulo 10, capítulo 11 aproximadamente. Aí então a gente tem uma ideia de como que vai ser o apoio aí por respeito a esse mangá. Mas o que eu percebo é que aparentemente o Shoujo Senpai ele vai receber uma boa atenção da revista. Isso porque na edição anterior ele recebeu uma página colorida. Tá, isso poderia ser, isso é normal de certa forma. Mas ele recebeu a página colorida na edição anterior. Nessa edição ele recebeu uma posição alta e na próxima edição ele vai receber uma página colorida novamente. Então talvez a Jump queira apostar muito bem nesse mangá, muito alto nesse mangá. Talvez porque os leitores, independente se é interno ou externo da revista, eles se interessaram pela obra, pela comédia. Eu confesso que até agora eu não consegui me interessar por essa obra. Eu leio, mas eu não consigo gostar da comédia da obra. Acho que se eu fosse
dizer, eu diria que Boku no Hero é uma comédia até melhor. E olha que nem gosto tanto assim da obra. Mas, de qualquer forma, se realmente é o caso dos japoneses terem gostado, então eu acho que há uma oportunidade desse mangá se permanecer na revista. Vamos ver como é que vai ser, né? A quarta posição foi Jujutsu Kaisen, que continua fazendo um bom sucesso, uma ótima popularidade e caminhando aí para o seu final. Para a terceira posição continua sendo Witchwatch, continua sendo porque ele normalmente está recebendo muitas posições altas, né? Então Witchwatch está se destacando muito bem. Eu já cheguei a falar em algumas edições anteriores que espero eu que essa grande promoção que o mangá vai receber nas últimas edições seja por conta de alguma coisa atrás dos panos aí, atrás das cortinas sendo preparado. Talvez uma anúncio de um anime? Não sei. Espero que sim. Tô botando muita expectativa aí, mas eu espero realmente que já esteja sendo trabalhado essa adaptação. Porque eu acho que o Witchwatch tá merecendo e eu acho que ele pode evoluir muito com essa adaptação em anime. O mangá pode entregar muita coisa. A segunda posição foi o Boku no Hero, que inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, a partir da próxima edição parece, vai ter algumas entrevistas com respeito ao autor, com alguma coisa assim, não sei, não tô lembrando exatamente, mas é entrevistas do autor falando sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa assim do tipo. Houve a especulação de que talvez depois desse prazo de 4, né, edições, o mangá pode estar se encerrando. Não sei se isso vai realmente acontecer, porque a obra realmente está mostrando que está se fechando. Mas eu acho que a obra vai durar um pouquinho mais. Se eu fosse colocar um número mínimo, eu diria que é próximo a 10 capítulos ainda que falta. Se eu fosse colocar um número aproximado, 10, 9, 8 capítulos que falta aproximadamente. O que poderia ser em total de 2 meses e meio aproximadamente. Que eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Pode ser isso, mas logicamente eu posso estar completamente errado. Eu não estou acompanhando a obra, a produção da obra, né, do mangá, então não tem como eu saber. Mas eu colocando uma expectativa aí, que eu estou acompanhando semanalmente, eu acho que talvez o mangá ele possa assim encerrar mais ou menos nessa margem, pelo que está aparecendo, né? Enfim, é o que eu acho. A primeira posição foi o Anohako, que tá em um ótimo momento da história, então acho que faz total sentido a obra receber a primeira posição, então merecidíssimo. E se na próxima edição ele receber outra primeira posição, eu acho que vai ser merecido também, porque o mangá tá tendo ótimos capítulos. Ele, a Kanibanashi, Witchwatch estão recebendo ótimos capítulos aí, então eu acho que um desses poderia merecer a primeira posição. Pelo menos eu espero que receba, né? Mas de qualquer forma, na próxima edição, o Boku no Hero ele vai ser a capa da revista. Nem lembro a última vez que o Boku no Hero recebeu a capa, mas na próxima edição ele vai receber. Já tô empolgado aí para ver como é que vai ser essa capa. A página colorida será para Kanibanashi e para, como eu já havia falado, né, o Shoujo Souza Senpai. São dois mangás que vão ser destaque na próxima edição. 3, né? Contando com o Boku no Hero. Mas aí vai ficar só para a próxima edição mesmo. Comente o que você achou dessa edição, o que você espera também para as próximas aí. E fala sobre Boku no Hero. Você acha que o mangá ele tá perto de se encerrar? Quantos capítulos você acha que mais ou menos falta para esse mangá encerrar? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. E o vídeo é esse, a gente então se vê no próximo vídeo.